Olá, boa tarde. Nós somos o Renovado em Foco e estamos com vocês aqui hoje, nessa tarde especial, para continuarmos aquele tema maravilhoso sobre como identificar a minha chamada ministerial, o meu chamado em Deus. E para isso, nós estamos aqui com algumas pessoas especiais que já mostro para vocês. Mas antes disso, roda a vinheta. Voltamos e estamos aqui com convidados especiais, com pastores maravilhosos, pessoas que estão comigo aqui no nosso dia a dia, né? E que têm abraçado essa chamada ministerial em Deus. E a pergunta para eles hoje é: como foi que eles chegaram lá? Como foi que aconteceu? De que modo que eles entenderam esse chamado? Como foi se lançar nesse chamado? Então, tudo isso eles vão responder daqui a pouco, porque antes eu quero trazer uma introduçãozinha para vocês, falando sobre os modos como Deus fala, né? Ele fala com as pessoas de maneira direta e de maneira indireta. E nós temos o modo direto como Deus fala, quando Deus fala exato e diretamente para alguém de maneira específica. Nós temos alguns exemplos bíblicos, como o exemplo de Noé, que ele foi chamado num tempo muito difícil por Deus para construir uma arca e salvar a sua família. Nós também temos o exemplo de Abraão, que o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão e Noé precisaram de muita abnegação e de muita coragem e obediência para obedecerem essa voz que falava com eles. Por quê? Porque Abraão e Noé, Deus falou diretamente com eles. Deus não falou com outras pessoas. Não foi um comunicado que a igreja sabia e todo mundo apoiou. Foi algo que Deus disse, Deus falou comigo e eu vou sair agora e vou obedecer. E Deus falou comigo, agora eu vou construir uma arca, né? Imagina como é desafiador pra gente, muitas vezes na igreja, quando a gente fala assim: Deus falou comigo que tem que tirar, botar as cadeiras todas pro auditório. E precisa você ter fé para isso. Eu conheço o exemplo de um pastor que Deus disse a ele que ele tinha que levar o povo dele todinho pro lado de fora da igreja, que eles perderam o templo e que eles iam ficar congregando ao céu aberto, e que no tempo que ele estivesse ali não choveria. Beleza, eu recebi uma direção de Deus. E para contar para o povo, uma coisa é Deus dizer, você, beleza, Deus, não vai chover. Deus não conta para o povo, para que ele saiba o que eu disse. Então, a chamada ministerial direta, ela envolve muita questão de confiança em quem falou com você, no que Deus disse a você, né? E nós temos também as chamadas indiretas, que Deus não somente chamou de forma direta, mas nós também vemos na Bíblia que ele usou métodos indiretos e de grande objetividade, como pessoas e circunstâncias. Deus também nos chama através de pessoas. Eu acho que é o que mais acontece nos nossos dias de hoje. Deus usa pessoas, né, para identificar o nosso chamado, para reconhecer o chamado de Deus em nossas vidas. Usa circunstâncias para conduzir a gente para onde Ele quer, muito claras. Não deixa dúvida para nós de que de fato é aquilo que Ele quer, mas nem por isso se torna menos desafiador, nem menos não é uma questão menor de fé, não é verdade? Então, diante desse entendimento, né, nós temos também outra maneira que Deus fala com circunstâncias, que foi a vida de José. Quem mais Deus na Bíblia trabalhou de maneira tão circunstancial para revelar um chamado na vida do que José? José só sonhou. E dali para frente a vida dele se desenrolou em um monte de coisa e um monte de situação, né? Que talvez as pessoas dissessem: não, Deus está com José não. Tem condição de Deus estar com José? Ele foi odiado, vendido pelos irmãos. Está endemoniado, se caba deve ser ruim. Todo mundo ia pensar isso, né? Depois,
saiu de filho, foi vendido a escravo. Não, alguma coisa ele fez, está amaldiçoado, como a maioria diz, está em pecado, né? Porque foi vendido como escravo. Não, alguma coisa ele deve ter feito. Acusado injustamente na casa de Potifar. Não, José aconteceu isso com ele. E ainda foi colocado na casa de Potifar. E ele não mexeu com a mulher. Eu duvido que ele não tenha mexido com a mulher, né? Muitas vezes nós pomos as circunstâncias que não acontecem conosco, sempre colocamos dúvidas, né? Mas quem está passando pelo processo sabe que é Deus que está falando com ele. Você entende que é Deus que está conduzindo a circunstância, que Deus está conduzindo as coisas, né? E o outro ponto é que ele saiu de prisioneiro para príncipe do Egito. Uou! Até chegar lá, gente, rolou muito choro, muito drama, né? Muito sofrimento. E muitas vezes o líder, né, a pessoa que é chamada por Deus, ele passa por processos que ele sofre só. Né? Por exemplo, eu tenho meu marido aqui do meu lado. Filma o gatinho aqui. Isso, meu marido aqui. Olha lá, dá um tchau, pessoal. Então, o gatinho aqui do meu lado, ele está comigo no ministério, a gente sobe e desce, mas tem coisas que são circunstâncias pessoais, são coisas que Deus trata com a gente de maneira pessoal, que não tem como a gente transferir para ninguém. Dá vontade, né? Ô, fulano, sofre por mim. Isso aqui, mas não dá. Cada um vai sofrer aquilo que tem que sofrer, porque eu ouvi uma frase que diz assim: é através das provações que o Senhor nos humilha e nos faz conhecer a sua real natureza. E nós não queremos conhecer a natureza de Cristo, de humildade, de ser pisado, de ser humilhado, de ser acusado injustamente. Nós queremos os louros do propósito, os mimos do propósito, mas não queremos os sofrimentos que o propósito traz para a nossa vida, né? Porque é difícil, mas porque é difícil eu vou abandonar, eu vou deixar, não, é menos de Deus por isso, né? Então nós vimos na vida de José isso e vimos também na vida de Josué. Josué, ele esteve do lado de Moisés desde o início da jornada no deserto. E Josué, ele foi treinado por Moisés. Tanto é que depois ele vem a ser o sucessor de Moisés. E quando grandes homens de Deus aprendem, né, o discipulado com seus líderes espirituais, durante anos, eles têm a oportunidade de demonstrar obediência, fidelidade e submissão. Gente, hoje talvez para nós seja difícil querermos aprender diretamente com pessoas, né? Porque a gente requer que a pessoa que está nos treinando, eu reconheço que eu tenho uma chamada, eu reconheço que ele tem uma chamada, mas eu quero que a pessoa que está me treinando, que está me discipulando, que está me conduzindo, seja alguém perfeito, né? E nós não temos essa pessoa perfeita. E aí fica muitas vezes difícil demonstrarmos essa obediência, demonstrarmos essa fidelidade, essa submissão aos líderes. Mas Josué fez isso. E ele se tornou o sucessor de Moisés. Então, quando fomos chamados para ocupar lideranças, né, nós estávamos sendo preparados por alguém. E Deus falou e confirmou essa chamada e essa obra no coração do nosso líder sobre nós. Não é? Nós sabemos disso, que não foi algo que, por exemplo, quando nós viemos para o ministério, nós não viemos perfeitos. Acho que todo mundo que começou aqui, começou cru. Sim ou não, minha gente? Querem falar sobre isso? Gente, graça e paz. Sobre o assunto que a nossa pastora está falando, essa chamada indireta, ela aconteceu comigo. Que o nosso líder, o apóstolo Vieira, ele nos enviou para um determinado lugar. Foi o primeiro trabalho que Deus nos enviou a fazer, que foi ali em Jatiuca. Passamos um tempo lá, mas foi fácil? De maneira nenhuma não queria, até porque o homem fala, mas Deus, ele dá, como a pastora já falou, Deus, ele fala o líder e o líder vai passar para as outras pessoas. Mas você estava pronto ou você estava cru? Estava cruzinho. Cru, né? Tu estava pronta quando tu foi? De maneira nenhuma. Cruazinha, sem saber de nada. É porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente vai começar a servir a Deus, né, a gente precisa ter que começar com o título.
Tem que começar com o cargo, né? Com o nome, porque senão a gente não é. E a gente sabe que no reino de Deus a gente passa por um processo para então sermos reconhecidos, né? Não para sermos, porque já somos alguém em Cristo, com ou sem o encargo do título, não é verdade? Mas nós precisamos estar preparados por uma liderança. E eu acho que hoje é muito difícil você treinar líderes. Quem concorda? Com certeza. Eu concordo. Né? Difícil você... É fácil você identificar alguém que tem uma chamada, mas é fácil você fazer com que aquele que tem a chamada se submeta a uma liderança para ser treinado por ela. Desse jeito, isso tem sido muito difícil nos tempos de hoje, né? E como eu falei, quando o apóstolo ele nos convocou, imediatamente eu falei que eu não iria, porque também tá colocando o tema aqui no preparo, não estou pronto. E assim, a gente não se prepara para ir, a gente é preparado estando lá. E assim foi com Davi. Davi foi chamado, né? Davi foi chamado, mas ninguém viu quando ele matou um urso, nem ninguém viu quando ele matou um leão. Então assim, a gente é chamado por Deus, e muitas das vezes a gente se nega aí, e eu era uma das pessoas que eu passei muito tempo. As pessoas não veem os processos internos, né? Os processos que acontecem dentro de nós, como é que eu vou dizer? As situações que a gente passa mesmo para chegar lá. Eu vou chegar na fase das perguntas com vocês, exatamente, dificuldades. Então, o grande empecilho hoje é que muitos não querem esperar, obedecer e submeter-se, e por isso são rejeitados. Não é? A espera para chegar lá demora, né? É um processo. É um processo. Você sabe que você é chamado, mas é muita coisa que você passa para chegar lá. Com certeza. Não para praticar, para ter o chamado. O chamado você executa, acho que desde o momento que você entende. Você entendeu, você está praticando. Agora, assim, para você galgar, eu vou dizer assim, não é galgar uma escadaria na igreja, não. Mas para você ter um povo, de fato, que te ouça, para você ter uma identificação com os membros da igreja, com o corpo de Cristo, com as ovelhas do Senhor, ao ponto de você fazer deles seus discípulos, para que você possa edificar essas pessoas, aí o processo é árduo. Por quê? Porque você é tratado e eles são tratados também. Só que eu acho que o que eles não entendem é que nós também estamos no processo de tratamento. E às vezes a gente pensa assim, é o líder, mas ele é assim, ele é assado, mas ele está sendo tratado também. João Batista no deserto, né? Parece que não tinha ninguém, era ele e o deserto. Né? E muitas das vezes nós nos encontramos nesse deserto para sermos tratados também. Pregou no deserto, não tinha ninguém para ouvir. Pensava ele que não tinha, né? Alguém está ouvindo, não é? Mas é lá no deserto que a gente também é tratado e é cuidado. Né? Exatamente. O nosso crescimento está aí. No deserto, nas situações, né? Mas eu sei que aqueles que são chamados por Deus, chamados para servir ao corpo, né? Vai passar por muita coisa. É uma promessa de Jesus. Não são uma promessa, processos, né? Porque a questão do crescimento, do chamado de estar, é um processo. Não é da noite para o dia que você se torna um pastor, não é da noite para o dia que você tem um chamado que você está de fato atuando. Isso acontece dentro de um processo. Eu digo assim porque a minha vida foi assim. Eu vou responder a minha, né? Uhum. A questão é que eu fui criada em uma determinada igreja, né? E lá, eu como adolescente, eu já fui separada, eu digo assim, para ensinar os adolescentes. Então, meu chamado já foi lá na minha adolescência. Eu só venho perceber isso depois que é chamado. Eu vou segurar essa resposta da senhora, porque tem pergunta disso aqui. Eu só vou concluir a ideia para a senhora voltar aí, nessa parte aí do chamado. Assim. Que a gente vai voltar, porque a gente vai voltar para falar do chamado. Aí vai ficar tendo que repetir a mesma resposta depois, né? Então vamos entender uma coisinha rapidinho, é que a salvação não tem um fim em si mesma, mas tem uma dimensão do serviço.
Se eu sou chamado por Deus, eu sou crente como todo mundo é crente, né? Eu aceitei Jesus como todo mundo aceitou. A igreja está aqui para servir uns aos outros. Mas quem é o líder? Quem é a pessoa que é levantada como líder no reino de Deus? Eu sempre gosto de dizer que é o irmão mais velho que entendeu. É o irmão mais velho que entendeu que precisa cuidar dos mais novos. Nós não somos especiais. Nós não somos super-homens, nem super-pessoas, como muitas vezes gostam de pintar. Não deixamos de ser humanos. Não deixamos de sentir, não deixamos de passar processo, não é verdade? Não deixamos de passar por nada disso, né? E nós somos... ninguém vocacionado pelo Senhor também vive de um lado para o outro, sem ter certeza da vontade de Deus para ele, para a sua vida e nem para onde Deus o colocou. Então, nesses processos que nós vivemos no reino de Deus, nessa chamada que nós temos uma convicção que estamos plantados no lugar correto, que o Senhor nos chamou para estar ali, que não vamos ficar vagando aqui e ali dizendo que eu sou chamado, então meu chamado é para qualquer lugar. O meu chamado não é para qualquer lugar. O meu chamado é para um lugar específico, para um tempo específico em que Deus me coloca ali. Não é verdade? Então, nesse processo, as pessoas não entendem. E muitos são rejeitados porque não querem esperar, obedecer e submeter à vontade de Deus. Porque acham que o chamado é dele. O chamado não é seu, o chamado é de Deus e para servir ao corpo. Não é para servir a você. É justamente isso. Pode falar. Não, é justamente isso, para servir ao corpo. Então, o lugar específico é o corpo. O lugar que você deve servir, está servindo, é no corpo, não é? Porque o reino de Deus, a gente sabe que somos nós que fazemos parte do corpo. E cada um no corpo tem a sua função. Por isso que não tem pastor somente na igreja. Não só tem somente diácono na igreja. Na igreja nós temos o eletricista, na igreja nós temos o carpinteiro, nós temos o pintor, porque cada um tem um chamado. E a pessoa, se a igreja só tivesse pastor, e as demais coisas, quem iria fazer? Não é? É uma questão também do chamado, não é? Você é chamado para isso, é a sua vocação, que Deus te chamou para você fazer e servir bem, e você também serve bem com esse serviço no reino de Deus, não é? Se não fosse isso, como é que ficariam as igrejas? Como é que estaríamos nós, se nós não tivéssemos o outro? Então, dentro do corpo, cada um tem a sua função, justamente isso. E nessa função é que está o seu chamado. Você foi chamado para ser olho, você vai ser olho. Você foi chamado para ser pé, você vai ser pé. Então, cada um dentro do seu chamado, não é? Quem é o pastor, quem é o diácono, quem é o mestre, quem é evangelista, não é? E por aí vai, porque Deus deu a igreja a essas pessoas. E nós cremos que dentro do corpo de Cristo, todos nós temos um chamado, uma vocação. Eu acho linda essa dinâmica do corpo de Cristo. Quando a igreja começa a entender o papel dela, por exemplo, eu estou vivendo aqui, nesse tempo em Serra Talhada, em estado de êxtase. Temos os problemas, mas a igreja está entendendo. A igreja está entendendo que ela foi chamada para servir, ela está se relocando em setores, ela está se agrupando para o serviço, sabe? Para servir aos irmãos, para servir no ministério infantil, para servir na portaria, no acolhimento, para servir no grupo de mulheres, para servir no grupo de jovens, para servir no grupo de homens, sabe? A igreja está entendendo e entrando nessa dinâmica. Né? Nós não temos apenas uma pessoa soberana reinando e a igreja só balançando a cabeça, não. A igreja está entendendo. E eu acho que o coração do líder se alegra quando a igreja começa a entender e colaborar com aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Não é? Porque quando não se entende... Pode falar. Porque quando a igreja entende esse processo de corpo, não fica tão pesado e sobrecarregado para o líder, para o pastor. Porque se é um corpo, todo corpo ele vai funcionar quando todo membro está bem, cada um fazendo a sua parte. Aí isso não se torna o peso só para o pastor, porque você está ali, todo mundo engajado, cada um no seu, fazendo aquilo que você foi chamado, que Deus capacita ainda mais. Quando você começa, Deus começa a lhe capacitar ainda mais para aquilo que você foi chamado.
né? E fica todo crente, a unidade. E todo crente é um chamado por Deus. Tem sim. Você pode não ter a chamada ministerial, mas você tem um chamado por Deus. Você foi chamado para participar do corpo. E no corpo você tem sua função. Então não é uma chamada, se eu não sou a cabeça, eu não sou corpo, né? Como o versículo diz. Se eu não sou pastor, eu não tenho compromisso. Se eu não sou evangelista, eu não tenho compromisso. Se eu não sou diaconisa, eu não tenho compromisso. Não, nós somos um corpo, cada um tem todos têm o seu lugar na engrenagem, né? Do reino de Deus. O ID foi para todo mundo, né? O chamado para todo mundo. Agora, o que empanca a igreja, que a igreja deixa de caminhar, é quando alguém só quer trabalhar através do nome, do título, né? Título não faz nada, o que faz é a sua função, o seu desempenho, a sua habilidade é quem vai fazer as coisas, não é o título em si. E muita gente se empolga com o título e nada faz, não é? É por isso que a gente fala que o dom vem, né? Deus dá o dom e a igreja reconhece. A igreja reconhece o dom. Quando isso troca a ordem, quando o primeiro se consagra antes de se ver o que se tem, né? Se levanta. E nessa questão de título é que fica assim, o olho perguntando porque me fez olho, porque me fez mão, porque me fez pé, não é? Mas cada um no corpo tem a sua função. A unha, né? Um pedacinho da unha lá faz um efeito grande quando lasca no cantinho. A gente sente a dor no corpo, né? Então cada um tem a sua função. Por mínimo que seja, por mais vergonhoso que seja o seu papel, ele está fazendo parte do corpo, porque acho que não tem isso no corpo, todos os membros são essenciais, não é? E eu acho que o chamado é isso aí, a gente aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso acompanhado e regado de oração, para você reconhecer o seu papel no corpo. Exatamente. Amém? Pergunta agora, bate-bola, rapidinho. Você não se estenda muito nas respostas, tá bom? Porque eu quero ouvir todo mundo. Como foi que vocês entenderam que foram chamados? Como foi que brotou a fagulha? Eu quero ouvir primeiro o pastor Fagner, que ele não falou nada ainda. Eu quero apresentar a nossa equipe que está aqui, né? Nós temos o pastor Hildoberto, de trás para frente, o pastor Fagner, a pastora Cátia, a pastora Ildete e eu, a pastora Kézia, que vos falo. E vamos ouvi-los agora. Como foi que você entendeu o seu chamado? Que você foi chamado por Deus? Que momento foi isso aí? Bom, E como você foi também convencido por ele, né? Chamado e convencido, responde logo as duas. Porque tem uma época que a gente é chamado por Deus, mas aí ele ainda não convenceu a gente de que a gente tem que ir. Eu já sei que eu tenho chamado e fica ali guardando, né? E depois chega a hora de ir. Então explica esses dois momentos, como é que foi? Bom, boa tarde a todos, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E como a pastora tem a cola dela aqui, eu tenho a minha também. Minha cola. Bom, coloquei aqui, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, dando dons e talentos para a sua obra. Né? Então, daquilo que eu entendi, né, o meu chamado, né, reformulando a pergunta... Né, como você entendeu que você foi chamado? Como eu entendi? Bom, eu entendi o meu chamado, né, depois de um tempo que eu aceitei a Jesus. Deus, ele foi me separando para a obra dele, né? Foi dando dons, talentos, habilidades. Mas foi de hora para outra ou um processo? Não, de uma hora para outra não. É um processo, até você porque entendeu. Se for nessa área de pastoreio, eu nunca quis ser pastor. Essa é a realidade. Nunca quis, não estava em meu coração ser pastor. Né? Até porque hoje eu tenho 26 anos de crente, tenho acompanhado o meu líder, né? E vi muita coisa, né? Do sofrimento que se passa, né? Das lutas que são grandes. E das alegrias também. Mas, não, eu vou chegar lá. Mas eu vi que era para um alvo maior, que era os céus. Então isso nos traz alegria e nos faz permanecer firme até Jesus voltar. Eu entendi o meu chamado, né, com esse processo de que Deus foi me dando habilidade, me separando, né, tratando o meu coração. Quando foi que você entendeu? Eu entendi. Eu entendi que eu estou aqui para servir a Deus, que a minha vida é para isso. Quando foi que você entendeu? Eu entendi a partir do momento, certo, que eu encontrei Ele. Né, esse chamado de conhecer, de trabalhar na minha vida, para trabalhar na obra de Deus, da questão desse chamado, foi quando eu vi que almas estavam sendo resgatadas através da minha vida,
né? O Espírito Santo de Deus através da minha vida resgatando vidas, né? Então eu entendi isso aí. Por amor àquelas vidas, Deus colocou amor em meu coração em fazer. Amém. Né? Em meio às lutas, em meio à dificuldade, né? Em meio a tanto trabalho que a gente tem, Deus tem colocado amor no meu coração para entender esse chamado. Então eu falei, agora eu entendi o que é que Deus quer na minha vida. Deus falou através de circunstâncias ou de pessoas para convencer você de que você agora tinha um chamado e que você viveria para Ele. Deus falou, usou pessoas e muito mais situações. Pessoas poucas vezes, né? Muito mais situações do que eu vivi dentro, né? E Deus foi aprovando ali o chamado dele na minha vida. Por isso que hoje eu não penso duas vezes. Na realidade, Você demorou para ser convencido por Deus? Demorei. Foi fácil? Como é que foi? Não foi fácil, né? Não foi fácil, porque você abrir mão, renunciar à sua própria vida, né? Renunciar à sua casa, sua família. Não estou dizendo abandonar, porque a gente precisa cuidar da nossa casa. O primeiro lugar de pastoreio é dentro da nossa casa, né? Mas até então não tinha entendido isso. Me entender depois de um tempo. Porque muitas das vezes a gente cuida da igreja e esquece a nossa casa. Então, quem não está apto a cuidar da sua casa, não cuida bem da sua casa, então não está apto para cuidar das coisas de Deus. Verdade. Então, Deus ele me ensinou a cuidar da minha casa, trabalhar dentro da minha casa, para cuidar da igreja. Até porque hoje nós somos referência, né? Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, né? Mas não foi fácil esse convencimento. Quando o senhor, pastor, fala essa questão de referência... Eu só lembro quando o pessoal fala assim, tal pedido para entregar onde? Qual é o lugar mais próximo, né? Qual a referência? A referência é isso aí. É aquela pessoa que as pessoas estão ligadas a ela como um ponto que elas vão encontrar Deus. Né? É um ponto que elas vão mirar em mim e vão querer ver Deus. Para mim, referência não é aquela referendar de uma maneira que eu serei o bambambam e tal, não. É aquela pessoa que... Como eu posso encontrar Deus? Procura fulano, né? Quando eu posso encontrar o Senhor? Procura a irmã fulana, procura a pastora tal, ela vai conversar com você sobre isso. Ela é muito usada por Deus nisso aí, ela vai poder te ajudar. Então, você se torna um ponto de apoio, né? Para essas pessoas acerca dessa referência. E alguém usado por Deus. Certo. Não pelos seus próprios métodos. Aí vem o trabalho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, Deus colocou amor em minha vida, né? E eu entendi isso. Amém. Entendi nessa caminhada de fé até hoje. Quem foram as pessoas ou situações que trouxeram à igreja o reconhecimento do seu chamado? Por exemplo, pessoas falaram sobre você, pessoas procuravam orientações de você e reconheciam que você era usado por Deus. Quem quer responder? Missionária Kátia? Pastora Kátia. Diz aí, o pastor Fagner respondeu essa, eu vou passar a outra bola para a senhora. Quem foram as pessoas, situações que trouxeram à igreja mesmo, o corpo de Cristo, o reconhecimento do seu chamado? Teve pessoas específicas que disseram assim, você é usada por Deus, ou procuravam orientação, buscavam você, né? Reconheciam que você era usada por Deus. Como é que foi isso aí? Esse reconhecimento da igreja acerca do seu chamado? O conhecimento também é um processo, né? Para as pessoas chegarem e reconhecer. Né? Você como um homem, uma mulher de Deus, né? Mas sempre desde quando eu me converti, que eu sempre me doei ao servir, independente de título. Que até hoje, assim, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, como pastor, que mudou? Para mim não mudou nada. Só aumentou a responsabilidade. Né? Só aumentou a responsabilidade, mas mudar não mudou, porque eu continuo com o meu coração aberto para servir. Né? Verdade. E pessoas sempre chegaram falar que eu era uma mulher de Deus, sempre, até hoje as pessoas chegam, se aproximam, nem se procura como referência. Procura como referência, não só pessoas da nossa igreja, como igreja, mas pessoas do secular também. A minha família tem como referência pessoa de Deus que quando precisa, que procura, que sabe que vai ter ali, que a palavra que Deus vai me usar ali. Então, isso é
assim, é gratificante também, porque a gente sabe que Deus nos usa. É verdade. Né? E a gente não faz nada sem É Ele. referência. Né? E essa referência vem de Deus. O reconhecimento vem dele através da nossa vida. Amém. Né? Amém. Qual o maior medo da chamada ministerial? Os maiores medos? Pastor Ildete, hoje já não tem mais. Já passei por tanta Tenho coisa. esse medo, não. Nunca em mim bateu esse medo, nem pensar em medo. Eu nunca tive esse negócio, não. Nunca nem parei para pensar em medo. Mas tiveram grandes desafios. Mas desafios a gente tem muito, né? Mas não temeu? Eu acho que eu não tive esse temor, não, porque a gente tem Deus, que a gente confia, né? Foi quem chamou, né? E quem chamou para a obra garante, sempre ouvi isso. E acreditei nisso, Amém. que quem chama garante, né? Então esse temor nunca bateu no meu coração, certo? Sabendo que Deus é quem realmente provê todas as coisas. Então, o medo de enfrentar a situação difícil, com Deus a gente vence tudo. É verdade. Já foram aconselhados a abandonar a ideia do chamado? Pastor Hildoberto. Isso é uma pergunta difícil, viu? Mas assim, eu fui aconselhado por mim mesmo. Mas, Como é isso, Brasil? gente. É como já foi falado aqui, como é gratificante. A gente tem momentos das nossas vidas que a gente pensa em desistir, sim. Quem falar que não, aí acho que é diferente. Mas o melhor de tudo isso, queridos, é você ver, como a pastora falou a respeito de referência, e as pessoas chegam até você e você vê vidas sendo restauradas através das nossas vidas. Amém. Então, maior foi aquele que chamou. Então, assim, a gente fica com a palavra, porque foi ele que chamou. Então, é melhor a gente obedecer a palavra de Deus. Como conciliar chamado, serviço, a igreja e a vida familiar? Todo mundo vai responder. Vocês vão responder jogo de bola. Assim, 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 assim. Vamos lá? Acho que todos nós temos essa problemática, né? Mas Deus não procura vadios. Só procura pessoas ocupadas. Eu sempre ouvi isso, né? Então, como ocupados, a gente sabe também, de acordo com a proposta de Deus, de planejar o nosso tempo, de arrumar o nosso tempo para atendermos ao chamado, não é? Verdade, como a pastora Ildete acabou de falar. Coordenar, organizar o seu tempo. Porque muitas vezes a gente deixa a nossa casa a desejar, a nossa família, né? A mercê e mais a questão de só ministério. Mas como a pastora falou, nosso ministério também começa em nossa casa, com a nossa família. E teve um tempo que estava meio assim, aí Deus chegou, falou, voltar a cuidar da minha casa. Mas todo mundo passa por esse tempo, né? De ajuste da vida. Começar e Deus ajustando ali agora sim, a cuidar da minha casa e assim o ministério ele vai só fluindo. Às vezes eu entendo o que Paulo quer dizer quando ele fala assim, que eu preferia que vocês não casassem. Porque a obra de Deus é muito prazerosa. Ela tem os seus percalços, mas ela é muito prazerosa. E às vezes a gente quer dedicar mais tempo, mas você tem que parar ali. Paulo diz que é tribulação na carne casar, a gente sabe o que é. Mas às vezes a gente está ali tão envolvido na obra, naquilo das coisas de Deus, aí você tem que parar porque você tem que atender o filho, você tem que parar porque você tem que correr para atender o marido. E às vezes a gente se pergunta, né? Ai, meu Deus, eu não devia ter casado. Não porque o casamento não é bom, mas porque a obra de Deus ela é tão satisfatória. Isso aí, né? Ela é tão satisfatória que nós, de fato, daríamos a vida, né, por ela. Talvez se eu tivesse esse raciocínio, viu, jovens? Vocês que estão aí, casamento é muito bom, mas servir ao Senhor não tem comparação. É muito melhor, né?
Mas, espera aí, pastora, a gente pode também no nosso trabalho, na nossa família, no nosso emprego, seja lá onde for, conciliar também o reino de Deus, porque para onde você vai, Sim. você também leva o reino de Deus. É, Né? sim. A gente vai dizer que a gente não pode nem separar, eu vou levar o reino de Deus para o meu trabalho, eu vou levar para casa, não. O reino de Deus está em você, e você onde for, você vai transmitir o reino. Eu já aprendi, pastora, que não existe essa questão do secular. Pois é, tudo é reino. Porque tudo é reino, tudo é vida espiritual. No seu trabalho você tem uma vida espiritual, que se você não der testemunho lá, se você não é cristão lá, Essa é a questão. não é, em todo lugar você desenvolve o seu chamado, em todo lugar você é servo de Deus, em todo lugar. Você é referência, É. em todo lugar você é visto. Exatamente. Né? Bate bola lá, como conciliar? Tem sido um pouco difícil, né? A gente conciliar tudo isso, mas assim, Deus ele nos dá estratégia e a gente tem vencido essas coisas, porque ainda eu trabalho, ainda não vivo da obra, mas assim Deus tem honrado em todas as áreas, né? E a gente tem conciliado. Hoje a gente está cuidando de 2 congregações e cuidando da nossa casa E trabalhando fora. e trabalhando fora. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem sido referência dentro do trabalho. A gente, em todos os lugares onde a gente vai, já trabalhei em muitas obras no Pernambuco inteiro, mas sempre no lugar onde a gente está, Deus ele nos usa naquele lugar e eu já vi pessoas sendo curadas através da minha vida. Já ganhei muitas almas para Jesus dentro dos trabalhos por aí. Já expulsei demônio de pessoas dentro de obras. Então assim, lá dentro da obra é o lugar de reino de Deus, como a senhora Onde a gente falou. chega, o reino chega. Com certeza. Não é verdade? Pastor Fagner, como conciliar? Conciliar, como todo mundo falou aqui, pegar o gancho é difícil, né? É difícil, é uma luta, é um trabalho. Você, principalmente quando a gente, hoje com muitas congregações, a igreja em si é muito trabalho, né? Lidar com a casa também é direção a Deus. Deus vai nos dando, como o pastor Adalberto falou, a estratégia para lidar com cada situação e o tempo ele vai aparecendo, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então tem tempo para conciliar, né? Amém. Todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Então, eu quero agradecer a esse grupo seleto de pastores pela sua participação, por ter compartilhado a experiência de vocês. Eu sei que esse tempo é muito curto, mas é para deixar vocês com água na boca para voltarem na próxima semana para ouvir o que o Senhor tem para falar mais através de nossas vidas. Muito obrigado, pastor Ildete. Muito obrigado, pastora Kátia, pastor Adalberto, pastor Fagner. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.